Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero tomar com você o Evangelho do dia que está em Mateus, capítulo 16, versículo do 24 ao 28. Mateus 16, versículo 24 ao 28. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Essas são para nós as palavras, né, de salvação. Que o Senhor Jesus possa fazer com que essa palavra, ela penetre, ela paire, ela fecunde o nosso coração. Essa palavra, ela nos leva a uma grande reflexão. Aliás, ela nos coloca na parede. Ela diz a nós que existe um caminho de renúncia. Existe uma renúncia que eu preciso fazer agora, neste momento. Existe uma renúncia que você precisa fazer neste dia. Existe algo que Deus está pedindo para você. Uma cruz que Ele está colocando nas suas costas, que é necessária para que você possa também ganhar o reino dos céus, receber a recompensa do reino dos céus, viver um caminho de purificação. Tem gente que confunde, né, Padre Wellington, dizendo que aqui é o céu, a terra é o céu, que não existe o céu, né? Essa pessoa está bem enganada sobre isso. Doce ilusão, né? Está iludida, está iludida. Santa Teresa vai dizer que é justo que muito custe o que muito vale. Quando eu olho para a dimensão da renúncia, se eu renuncio a alguma coisa só porque aquilo é proibido, é muito pouco. Por exemplo, se eu só não cometo pecado por ser pecado, é muito pouco. Agora, se eu renuncio a algo por causa do amor, aquilo me dá uma força para eu me manter firme. Então eu não renuncio o pecado só porque ele é pecado. Eu renuncio o pecado porque eu amo a Deus e o tanto que eu amo a Deus me faz eu deixar o pecado. Isso mesmo. É diferente. E é diferente porque daí, por exemplo, aí a gente vai entender a cruz. A cruz, não, o sofrimento, ele nos bate à porta. Mas aí ele pode ser entendido de duas formas. Ele pode ser entendido como um castigo, quando não vivido com fé, e ele pode ser entendido como um caminho de salvação e de santificação, sim, quando vivido com fé. Ou seja, se eu abraço o sofrimento que me bateu à porta, que o sofrimento não é vontade de Deus, já precisa deixar claro, Deus não quis o sofrimento, mas Ele pode utilizar disso para salvar você e eu. E aí Ele pode utilizar do sofrimento que nos bateu à porta para que a gente possa alcançar o céu. E aí a gente vai entender que, acompanhado por Deus, eu supero esse amor, eu supero o sofrimento, porque eu consigo oferecer aquele meu sofrimento por uma causa maior, por uma bênção, por uma intenção, pela salvação de alguém, como o próprio Cristo abraçou sua cruz pela minha e pela nossa salvação. Então, o sofrimento não se torna simplesmente um castigo, uma maldição na minha vida, mas se torna um caminho de bênção se eu viver associando o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus. E eu digo para você, está doendo hoje? Está difícil? A cruz pesou nesta sexta-feira? Essa semana foi difícil para você? Olha, pegue esse evangelho e olhe para ele e medite e deixe ele cair no seu coração. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pegue a cruz, então,
que apareceu, que surgiu, né, que pesou um pouquinho mais essa semana e caminha, simplesmente caminhe. Se tiver que acontecer alguma renúncia dentro de você, fechar a boca, não discutir, não brigar, não revidar, não rivalizar, não deixar a vingança aparecer, não se submeter a um vício, renuncie a si mesmo, renuncie a esse impulso que está dentro de você, que vai afastar você da vida eterna. Renuncie a essa vontade de você pagar com a mesma moeda. Renuncie dentro de você esse desejo da carne, que está formigando você por inteiro. Essa vontade de cair no pecado. Renuncie a esse desejo de ter, de possuir, de parecer. Enfim, renuncie ao pecado. O Senhor está nos dizendo hoje, tome a sua cruz. É difícil, vai doer, é custoso, mas o Senhor sabe recompensar aqueles que Ele ama. Aquele que Ele olha e vê nessa pessoa o esforço, a dedicação, a luta, as lágrimas que você tem derramado para lutar e para carregar a sua cruz. E é isso que nós queremos rezar aqui hoje no Amor Vencerá. Vamos pedir força para Deus. Eu sei que às vezes é difícil. Até porque esse é o ato mais difícil de dar, né? A renúncia de si mesmo. Às vezes cumprir uma ordem não é tão difícil quanto renunciar a uma vontade interna. Cumprir um mandamento, cumprir algo que me foi dado, não é tão difícil quanto renunciar o nosso interior. E eu quero fazer uma pergunta para você, cá entre nós, fazendo uma retrospectiva da sua vida e até um exame de consciência, os piores pecados que você cometeu, aqueles que te levaram para os lugares mais difíceis e mais duros, pensa se a causa deles não foi porque você insistiu em não renunciar à sua vontade. Você colocou a sua vontade acima do outro, você colocou a sua vontade acima daquilo que Deus já tinha colocado através da tua consciência, do Espírito Santo. Você sabia que aquilo era errado, você sentia que aquilo não ia dar bem, não ia dar algo bom, não ia realizar algo bom, você sentia que não era para fazer, mas no ímpeto, na força, não, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor, e aí você passou por cima da vontade de Deus, e aí o pior aconteceu na sua vida. Mas louvado seja Deus, nosso Deus, deixou o seu coração ser rasgado, para que você e eu pudéssemos voltar para Ele. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, já vamos rezando e pedindo, que o Espírito Santo é aquele que trabalha, né, no nosso coração, que vai amolecendo a terra dura do nosso coração. Vamos clamando, vem Espírito Santo de Deus. Né, porque às vezes nós achamos que estamos com a razão, nós endurecemos o nosso coração para Deus, nós nos afastamos de Deus, que o Espírito Santo vá pairando sobre nós nesta oração, e Ele vai amolecendo, Ele vai trabalhando dentro de nós. Vem Espírito Santo de Deus, repousa sobre nós. Eu sinto que existem pessoas hoje rezando conosco que não conseguem enxergar o erro na sua frente, que estão perdendo a oportunidade da vida eterna, mas estão ali negando os seus próprios erros. Eles não estão enxergando o grande perigo, o grande abismo no qual a sua alma pode cair. Vem Espírito Santo nos dando essa clareza, mostrando-nos, Senhor, qual é a renúncia que eu preciso fazer nesse dia, qual é o passo na fé que eu preciso dar, qual é a transformação de vida que Deus está pedindo para mim hoje. Jesus, que eu não tenha um coração duro, por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, habita em mim, trabalha em mim, transforma o meu coração, Espírito Santo, não me deixes perder o céu. Senhor, realiza uma obra muito bonita em muitos corações, mas também em muitas mentes. Me toca muito este evangelho, porque Jesus se utiliza das situações da vida
À medida que elas iam acontecendo com os discípulos, ele ia se revelando e revelando as promessas de Deus, revelando o plano de Deus, o projeto de Deus. Porque um pouquinho antes, Jesus fala de que ele precisa ir a Jerusalém, que ele vai ser perseguido, que ele será morto e que ele vai ressuscitar. E Pedro olha para aquela situação e diz: Deus te livre disso. E aí Jesus fala para Pedro que ele não pensa como Deus, mas ele pensa como os homens. E em seguida Jesus revela: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Pedro preocupado em salvar a vida de Jesus, e Jesus diz: quem perder a sua vida por mim, a salvará. Deus quer mudar a nossa forma de olhar e de pensar. Não pensar como os homens, porque quem quer o céu, quem entendeu que o céu não é um prêmio de consolação, mas é um projeto de vida que nós construímos aqui, agora, neste chão que nós pisamos, com o ar que respiramos neste momento, é porque sabe que há algo muito maior, aquilo que olho humano nenhum jamais viu, coração humano nenhum jamais sentiu. É aquilo que Deus preparou para mim e para você. É isso que Jesus quer plantar no meu e no seu coração, fecundar no nosso coração esta semente de vida eterna, de vida plena, de vida eterna. E não somente de uma vida com os bens desta terra, achando que a gente pode construir um céu na terra, mas é somente carregando a cruz, esta cruz que dói, esta cruz que pesa, mas que agora você consegue enxergar, porque as coisas estão se clareando no seu coração. Esta é a grande obra que o Espírito faz agora no meu e no seu coração. A não olharmos com os olhos dos homens, mas pedirmos esta graça de uma visão espiritual, de uma visão de Deus sobre a realidade. O que Deus está me mostrando, para onde Deus está me levando, não é para esta vida terrena, mas é para a vida eterna com Ele. Porque este Deus que nos ama não mediu esforços. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande graça que o Senhor realiza nos nossos corações. Vamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos da cruz de Cristo, porque a cruz não é sinal de derrota. Ela é caminho de vitória. Obrigado, Senhor. Jesus está tocando uma mulher que cuida de um filho doente. Ele já tem ali por volta dos 12, 13 anos, já é um adolescente. E é pesado para você. É pesado fisicamente, é exigente. E eu sei que você muitas vezes derrama lágrimas diante dessa cruz que você precisa carregar. E é uma cruz que você carrega com muito gosto. Você ama, mas é pesada. E você tem medo de não aguentar. A imagem era de Jesus sorrindo para você e dizendo: minha filha, eu estou te amando no seu sofrimento. Amém. Eu estou derramando graça sobre você. Eu conduzo você, não tenha medo. Jesus também tocava em alguém que estava prestes a tomar uma decisão drástica na sua vida, de uma separação, de um afastamento, sabe, de algo que você vem relutando, e o demônio sabe que você está lutando contra essa vontade. O demônio sabe e ele tem instigado você: vai embora, desiste, larga a mão. Para que você ficar neste lugar? Por que ficar neste lugar? São ideias. Mas Jesus hoje está falando concretamente com você e dizendo a você: vai valer a pena. Você vai colher os frutos da sua renúncia. A palavra aqui é forte. Renuncie a si mesmo. O desejo é que você fosse arrastado para um outro lado.
para um outro caminho, renuncie. Eu acho que a gente pode até mesmo fazer isso. Você pode levantar a sua mão e pode concretamente dizer a Jesus: eu renuncio a mim mesma, Jesus. Eu renuncio aos meus desejos, Eu renuncio aos meus desejos. Eu renuncio aos meus apetites carnais. Eu renuncio à minha vontade, Jesus. Eu renuncio ao ódio. Você que sente ódio hoje. Eu renuncio, Senhor, a esse sentimento que está me afastando de vós. Eu renuncio à mulher velha que habita dentro de mim. Diga: eu renuncio ao homem velho que está dentro de mim, está recalcitrando, está gritando, está murmurando dentro de mim. Eu renuncio a mim mesmo, Jesus, e te peço, Senhor, vence em mim, Senhor. Que o teu reino vença em dentro de mim. Que o teu reino dos céus aconteça como grão de mostarda dentro de mim, que comece por mim, Jesus, pela minha renúncia, Senhor, pela minha entrega a vós. Eu me abandono, eu me entrego, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade, porque eu quero ganhar o céu. O Senhor coloca no meu coração que Ele quer quebrar também, a partir da renúncia pessoal. Pessoas estão presas na fofoca. Amém. Liberta, a fofoca, Jesus, que tem ocupado boa parte da tua vida. Você quer saber da vida dos outros, você quer falar da vida dos outros, você quer falar das coisas que estão ao teu redor, e só por saber, só por ter o que dizer. E isso tem feito muito mal na sua casa, tem feito mal nos seus relacionamentos, tem feito você cada vez mais ficar sozinho, sozinha. Por isso eu quero pedir, Senhor, uma porção redobrada do teu Santo Espírito, e dê a força necessária para cair por terra todo o mal da fofoca. Que você renuncie em nome de Jesus todo o falar dos outros, julgamento, as mentiras, o gesto, as falas, por amor a Jesus, pelo Senhor, você renuncie toda a fofoca que tem destruído a sua casa e tem destruído os seus relacionamentos e as pessoas ao seu redor, a sua comunidade. Vai levantando a sua voz, vai orando no Espírito. Sinto que o Senhor está dissipando no meio de nós um espírito de confusão muito forte, de desânimo, de descrença em Deus. Muitas pessoas que estão sendo tentadas a desanimar, a desistir desse caminho de cruz, desse caminho que passa pelas pedras, desse caminho difícil. Vai orando no Espírito e vai pedindo: Senhor, enche-me com a tua graça. Eu não quero desistir, Senhor Jesus. Eu não quero me afastar de vós. Eu não quero perder o meu céu, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e derrama o teu Espírito sobre nós e dissipa, Senhor, do meio de nós essa nuvem de tentação, de confusão. Tem de piedade e misericórdia. Ora labarixiri canta balari alabari dissipa do meio de canta nós, balari Senhor Jesus, alabala. toda nuvem de discórdia, Shiri canta balari alabari. de falta de perdão, Amém. de mágoa, de Shiriri ressentimento. alabalari obala. Shiriri alabalari Pessoas que se alabalari sentiram alabalari humilhadas alabalari. porque você foi julgada Shiriri na frente canta dos balari outros, alabalari mal falada, alabalari. zoada. Shiriri canta Isso gerou uma balari revolta alabalari muito grande no seu alabalari. coração, uma raiva, um ódio. Shiriri E o Senhor está agora canta dissipando balari alabalari esta nuvem alabalari de uma grande alabalari. tentação, de você pagar na mesma moeda, de você dar o troco, de você revidar. O Senhor está agora tirando este peso de dentro do seu coração. A imagem é como se fosse uma bigorna que estava dentro do seu coração, que pesava, que te encurvava. E o Senhor retirou. E a mão do Senhor esmagou esta bigorna como se fosse um monte de poeira. Porque tamanho é o poder de Deus que age agora no seu coração e que te liberta. Obrigado, Senhor. Jesus está tocando pessoas muito apegadas a este mundo. Você está enraizado nas coisas deste mundo. Você se importa muito com as suas coisas. Você se importa muito com os seus projetos. Você se importa muito com
aquilo que você possui, com os seus bens. Você está abraçando demais as coisas da terra, as coisas passageiras, o prazer, o seu mundinho, o seu jeito. Jesus está libertando você desse grande apego. É um apego material. Meu irmão, dá um salto para a vida eterna. Se desgruda, se desvencilha daquilo que está enraizando você neste mundo. O céu não é aqui. E nós podemos ter momentos em que nós sentimos uma pitadinha do céu aqui, quando nós estamos na adoração, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, quando estamos muitas vezes com pessoas que nós amamos. É só um pedacinho do céu. O céu é muito maior do que isso. É muito maior, senão o Senhor não desejaria a nós. Então, tire os seus pés desse chão. Deus me revela que você está nesta situação que a Rogerinha estava falando agora, nesse instante, para que você tenha certeza. Você estava para fechar um grande negócio de milhões. Amém. E Deus está dizendo para você se desapegar, para você não fechar esse negócio. Isso você só terá clareza de que Deus está agindo agora, que Deus está agora derramando o seu amor sobre o seu coração. Lá na frente, você vai entender do que Deus te livrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala diretamente, o Senhor fala concretamente naquilo que nós vivemos agora, nesse momento. Bendito seja, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, essa sede das coisas que não passam. Dá-nos a sede, Jesus, do céu, das coisas que valem a pena. Jesus estava tocando em alguém, no coração de alguém muito endurecido pelo ódio, ressentimento. Você está lutando tanto contra isso, mas você está alimentando. Quando você fica falando, você fala para um, fala para outro, você vai alimentando mais uma vez o ódio. O ódio pelo seu pai, o ódio pelo seu marido. O Senhor também visitava o coração de alguém que luta muito dentro da igreja. A sua luta não é pequena. O seu desgaste é grande para as coisas de Deus. Talvez você tenha anos de dedicação a uma obra de Deus, mas você não sabe por quê. De alguns dias para cá, você tem sentido a vontade de desistir, de largar tudo. Você não sente uma retribuição humana naquilo que você faz. Você não sente carinho das pessoas. Você não recebe um muito obrigado. Mas eu digo para você essa palavra que está aqui. Renuncie a si mesmo. Renuncie a esse desejo de reconhecimento. O seu tesouro, meu irmão, aquilo que não te agradeceram aqui, está guardado no céu. Eu sempre gosto de dizer isso. Todas as coisas que eu fiz e faço aqui nesta terra, nesta obra que é a Canção Nova, e tudo aquilo que eu realizo, está guardado no coração de Deus. E tem coisas que ninguém sabe mesmo. Tem coisas que a gente faz no esconderijo, né? No escondido. No escondimento. No escondimento, obrigada, Márcio. No escondimento, mas vai valer a pena, vai valer a pena, Márcio. Só Deus vê. Vai valer a pena, sim. Até mesmo nessas situações que a gente vive da vida comunitária, né? Sim. Da nossa organização, de tudo aquilo que nós fazemos, porque as pessoas veem muito aquilo que a gente faz na televisão. Vê o brilho, né? Mas não sabe o que a gente vive, né? No dia a dia, né? E não só de coisas difíceis, mas de coisas muito grandes para o reino de Deus, né? E uma das grandes tentações, Padre Jonas sempre nos ensinou isso, é a gente se apegar às armas com as quais a gente luta, né? Se apegar ao cargo, ao status, para dizer eu fiz, eu realizei, né? Porque são coisas grandes, né? Salvar uma vida, salvar uma alma, é algo muito grandioso, mas quem salva é Deus. Eu sou apenas um instrumento, nada mais, nada menos, mas apenas um instrumento da graça de Deus. E o Senhor vai dizer na palavra, e então retribuirá cada um de acordo com a sua
conduta, e não por aquilo que eu fiz, mas pela minha conduta, pela minha busca de santidade, por aquilo que eu sou diante de Deus, pela mulher que eu sou, pelo homem que o Márcio é, o Sapo e cada um de nós, a minha conduta. O Senhor diz que Ele retribuirá cada um de acordo com a sua conduta, não pelos livros que eu escrevo, não pelas músicas que nós gravamos, que compomos, mas por aquilo que eu sou com as pessoas. Se eu semeio bondade, alegria, perdão, se eu acolho, pela minha conduta Ele retribuirá, não pelo esforço, pelo peso que eu carrego, pelo desgaste físico, não, é por aquilo que eu sou e busco ser diante de Deus. Então, vai valer a pena. A gente podia cantar, Márcia, aquela música, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, canta. Lá está o meu tesouro, Lá aonde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor.